Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você, meu ouvinte, está assistindo essa gravação. Estamos estudando na escola dominical a história da igreja, né? E é um grande privilégio e muito bom podermos rever tudo isso como como os nossos ancestrais, né, espirituais, pensaram, caminharam e meditaram a respeito da palavra de Deus e como eles batalharam para que as doutrinas fossem as corretas, né, as ortodoxas, e tudo que a gente inconscientemente crê ou sem muitas vezes pensar que a gente crê se desenvolveu, né? Tudo isso tem toda uma história, um pensamento por trás disso, né? Tem todo um background atrás disso. Então tem sido muito bom para mim, especial, todo esse aprendizado que a gente tem tido nessas aulas. Vamos começar com uma oração antes. Senhor Deus, te agradecemos por tudo, Pai, por essa oportunidade de reunirmos, de escutarmos não só da Tua palavra, Pai, mas também de como o pensamento acerca de Ti, as interpretações ocorreram, Pai, e a gente sabe que de maneira soberana o Senhor conduziu tudo isso para que tudo que a gente sabe hoje seja o que a gente sabe hoje, porque foi a Tua vontade, Pai. Ajuda-nos, Pai, nesse momento. Te pedimos que nos dê atenção, nos dê foco para que a gente possa estar tirando bastante proveito dessa aula e venhamos estar sempre buscando honrar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Que tudo isso não seja apenas conhecimento intelectual apenas, Pai, mas que a gente venha estar realmente refletindo em tudo isso e que isso venha estar nos ajudando a ter uma fé cada vez maior e mais firme em Ti, no Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te peço, ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem. Então, como eu falei, a gente está estudando na escola dominical a história da igreja, né? Basicamente, eu não vou fazer uma recapitulação para trás, tão para trás assim, mas uma pequena recapitulação é válido ser feita, né, a fim de que a gente possa entender melhor tudo o que tem acontecido, né, tudo que a gente tem estudado, né. Então a gente está na terceira parte do livro, né, que se chama essa, né, uma grande crise abala a igreja, a controvérsia a respeito da Trindade. Então a gente viu várias coisas, né, que vão culminar na aula de hoje, que é sobre os pais capadócios. Então o que a gente viu, né? A gente já está aqui agora no século IV, né, a partir do ano 300 até 399, né? Então o que a gente já viu, né? A gente já viu que o cristianismo se organizou, né? A partir do ano 300, né? Tudo encaminhava para a organização do cristianismo e a formação do cânon cristão que conhecemos hoje. O cristianismo começou a institucionalizar-se. Catedrais, basílicas foram construídas. Bispos governavam com autoridade sobre as igrejas. Os cristãos se identificavam com credos. E a ideia de uma Bíblia autorizada estava também consolidada, né? Um sistema penitencial também estava sendo desenvolvido nessa época. E para que tudo, então, pudesse acontecer em sua plenitude, só faltava poder político e militar para impor a ortodoxia aos hereges e cismáticos, né? Então, isso aconteceu na pessoa de Constantino o Grande. Em 311 e 313 as datas divergem, mas é alguma coisa em torno dessa data, 311 e 313.
Então, nesse período, em algum momento, Constantino se tornou o primeiro imperador cristão do Império Romano. Então, como imperador, né, Constantino promulgou o Edito de Milão e outros éditos, os quais toleravam o cristianismo e favoreciam os cristãos, embora Constantino nunca fez do cristianismo a religião oficial do império enquanto vivo. Constantino também queria usar, né, a gente viu que ele queria usar o cristianismo como uma cola para reunificar o império, né? Então ele tinha a unificação da igreja nesse objetivo, então ele tinha a unificação da igreja como uma de suas obsessões de vida. E via o domínio da liderança eclesiástica como o meio para atingir esse objetivo. Para tanto, então, precisava cuidar dos cismas, das heresias e das dissensões que separavam, que tiravam a unidade do cristianismo, né? Onde quer que elas estivessem, dentro do Império Romano, claro. Então, por isso, e também por isso, que seu relacionamento com a maioria dos líderes cristãos sempre foi, de certa forma, tempestuosa. Constantino também criou, né, a gente estudou nas aulas passadas, a Nova Roma, né, em Bizâncio, né, onde que é Bizâncio, né, na Turquia. E chamou essa Nova Roma, essa nova cidade, de Constantinopla, sendo ela a nova capital do Império Romano. E lá ele criou um grande e enorme palácio e catedral, que rivalizava com Roma também. Então a gente viu a controvérsia ariana. Então a gente viu o embate entre Alexandre, o bispo de Alexandria, e Ário, né, presbítero de lá, que ensinava Jesus Cristo como a encarnação, mas não de Deus, mas de uma grandiosa criatura de Deus, né, o Logos, que tinha um começo no tempo antes da criação do mundo e permanecia subordinado ao Pai. Permanecia subordinado ao Pai não somente quanto à função, mas quanto ao próprio ser também, né? Ário, então, foi considerado herege, a gente viu isso, e ele foi expulso de Alexandria. Refugiou-se, então, com seu antigo amigo e bispo de Nicomédia, Eusébio, e contra-atacaram Alexandre e a decisão do Sínodo de Alexandria, né? Esse sínodo, o qual Ário foi expulso de Alexandria. E diante disso, ficou clara a necessidade de se combater essa perigosa heresia, né, o arianismo, mas Alexandre, ele sabia que ele não tinha poderes sobre os demais bispos e que só podia apelar a eles por meio de cartas, de argumentos. Então, na realidade, somente uma autoridade superior poderia intervir e resolver qual ensinamento se tornaria doutrina cristã oficial, né? E a gente viu que isso aconteceu por meio de Constantino, né, o primeiro imperador cristão, ao convocar o Concílio de Nicéia, em 325. E tal intervenção, de suprema importância, entretanto, criou não só soluções, como também problemas, né? E no Concílio de Nicéia, a gente viu que os principais resultados foram a condenação do arianismo como heresia e a deposição de Ário e a formação do Credo de Nicéia, né? Quase que um produto das discussões tratadas a respeito do arianismo, da natureza de Jesus Cristo e da Trindade, sendo mais esse credo, sendo mais uma adaptação do Credo dos Apóstolos. E o tal credo, né, por sua vez, excluiu os gnósticos, né? Então, de tabela, nesse credo, não só excluía os gnósticos, mas também o credo de Nicéia excluía os arianos também.
No entanto, deixou-se a porta aberta para o modalismo ou o sabelianismo, né? Que é a heresia que diz que Deus Pai, Filho e Espírito Santo são as mesmas pessoas, mas em diferentes manifestações. Há alguns hereges, adeptos desta heresia, que consideraram o Concílio de Nicéia uma vitória para o modalismo e o sabelianismo. E a gente viu também que o Concílio de Nicéia não resolveu todas as coisas, muito pelo contrário. O que parecia ser uma grande vitória, em pouco tempo depois parecia ter tudo sido perdido, ter tudo ser jogado por água abaixo, né? Imperadores, a gente viu, imperadores que sucederam após o Concílio de Nicéia eram adeptos ao arianismo. A gente viu também imperadores que tentaram impor o paganismo de volta ao Império Romano. Em tudo isso, todo esse momento, teve momentos em que o cristianismo parecia estar quase perdido, né? Tudo que foi conquistado nesse concílio parecia estar perdido. Então a gente viu na aula passada como Atanásio, que foi o pupilo de Alexandre, do bispo Alexandre de Alexandria, sustentou a fé, né? Ele se tornou o bispo dessa cidade após a morte de Alexandre. E a gente viu também como a vida de Atanásio foi marcada por controvérsias, né? Ele sustentou a fé quando tudo parecia conspirar contra ele, quando parecia que o cristianismo estava quase deixando de se parecer com o cristianismo. Atanásio, ele desafiou, ele sustentou a fé cristã, né? E muitos o consideravam um controversista inflexível, que se recusava a ceder teologicamente em prol da unidade eclesiástica, né? Então ele era aquele cara chato do contra, né? Ele tanto fez isso que passou quase 1/3 do tempo de seu episcopado, né, seu bispado, em exílio, 17 anos, né, por diversos conflitos e entraves, por razões teológicas e políticas por consequência. Então a gente viu que ele se opôs resolutamente ao arianismo em toda a sua vida, combatendo também outras heresias e defendendo o puro e simples Evangelho de Jesus Cristo. Como legado, ele conseguiu convocar um sínodo em Alexandria, em 362, o qual teria encaminhado as bases para a realização do Concílio de Constantinopla em 381, em que se propôs o que foi futuramente aceita como a doutrina ortodoxa da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo como 3 hipóstases distintas, não separadas do único Deus, ou seja, 3 pessoas distintas, retornando à fórmula trinitária latina de Tertuliano, visando combater o modalismo, sabelianismo, e o arianismo e o semi-arianismo, e outras heresias também. E para isso, né, Atanásio reuniu-se com os pais capadócios, Basílio e os 2 Gregórios, os quais seriam os pilares da ortodoxia no Concílio de Constantinopla em 381. Então, agora, após essa breve recapitulação, a gente vai entrar agora na aula de hoje, né? Se chama, né, Os Pais Capadócios Resolvem a Questão. E é engraçado, né? Eu só pego pedreira, né? Na outra aula que eu dei, eu falei de 2 pessoas, né? Tertuliano e Clemente, né? E 1 é pouco, 2 é bom, né? Mas agora, né, vou falar de 3 pessoas, né? 3 é demais. Quem são os
principais capadócios. A gente vai ver daqui a pouquinho. Acho que também é importante dar um panorama geral do contexto pós-concílio de Nicéia, né? Em 325, que aconteceu, até 381, que foi quando toda essa discussão trinitária culminou no concílio de Constantinopla, né? Então, apesar da grande vitória trinitariana no concílio de Nicéia em 325, no entanto, ao longo do século IV, as heresias antitrinitarianas, como o arianismo e seus derivados, o que o arianismo falava, né? Cristo como uma grande criatura de Deus e não como Deus, e gerado no tempo, né? De modo geral, claro. Não só essas heresias antitrinitarianas, o arianismo, mas também temos o sabelianismo, né? E seus derivados, que a gente já falou aqui, que consideram Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo a mesma pessoa, né? Porém em diferentes manifestações, a mesma pessoa usando diferentes máscaras, né? E também outras heresias subordinacionistas, né? Subordinação, envolvido com subordinação, que diz a inferioridade, seja do Filho, seja do Espírito, ou seja do Filho e do Espírito em relação ao Pai, né? Todas essas heresias aí tiveram seus momentos de ascensão e poder, né? Até 381, com o Concílio de Constantinopla. E a questão trinitária não era algo de pouca importância, nem mera especulação teórica de teólogos profissionais que não tinham nada para fazer. Não. O assunto era de tal importância que o cristão comum importava-se sim, e de maneira profunda com essas questões, né? Então eles constantemente envolviam-se nos grandes debates e discussões a respeito do que era teologicamente correto. É como se você estivesse indo na feira, aí você está lá a gritaria da feira e o comprador vai lá conversar com o vendedor, fala, quanto está custando essa verdura? Aí o vendedor fala, está custando tantos, sei lá, qual que era a moeda daquela época, tantos reais, tantos dinheiros. E fala, está custando tantos dinheiros e qual que é a sua posição? Você é arianista, você é pró ou contra o arianismo, né? Ou seja, essa questão era de bastante importância para o cristão comum também, não só para os teólogos, né? Por quê, né? Porque tudo isso envolve a salvação, né? E tudo que envolve a salvação é de suma importância. Assim, os bispos e teólogos da igreja primitiva estavam profundamente preocupados com o consenso e o consentimento do fiel povo de Deus. Eles preocupavam-se com crenças, a adoração e vida cristã dos leigos, pois envolve a salvação deles, né? Nossa salvação. Tudo isso tinha suma importância, né? Então, os bispos e teólogos, né, eles tinham um árduo trabalho de tentar racionalizar os mistérios de Deus, mas tomando o cuidado de não tornar a fé cristã simples e demais inteligível para o raciocínio humano, a fim de não reduzir o mistério a uma coisa corriqueira e compreensível, destituída de majestade e glória, né? E assim também tentavam proteger o Evangelho, né? E o seu Deus da falsa racionalização. Uma vez, né, que Deus não pode ser completamente apreendido pela mente humana. E assim eles buscavam preservar a glória do mistério de Deus. Então, os principais teólogos e articuladores do Concílio de Constantinopla, sem os quais muito possivelmente o concílio não teria acontecido, e, por consequência, o cristianismo que a gente conhece hoje seria uma religião diferente do que atualmente é,
Então, os principais teólogos e articuladores do Concílio de Constantinopla são os chamados pais capadócios, né? Chamados assim porque vieram da região da Capadócia, na Ásia Menor Central, né? A atual Turquia. A tarefa e a realização dos capadócios foi explicar a Trindade de uma maneira que a distinguia completamente das heresias e preservava o mistério de sua essência, sem deixá-la simplesmente como uma contradição. E tudo isso, obviamente, foi um grande desafio, né? Eles tiveram grandes e bem-sucedidas tentativas de interpretar o termo central, homousios, né? Da mesma substância, consubstanciais, insistindo na plena divindade do Filho e na sua eterna distinção do Pai. Para isso, chegaram à conclusão de que Deus é uma só ousia, ou uma essência, e três hipóstases, três pessoas, relacionamentos distintos, né? Então gravem essas palavras aqui. Homousios significa consubstanciais, ousia, essência, e hipóstases, pessoas. A gente vai falar bastante disso nos próximos momentos. Aonde que é a Capadócia, né? Aqui, ó, tem 3 setas, né? De cima para baixo é a primeira aqui. A segunda seta é a cidade de Antioquia, que fica na Síria, que a gente vai ver que é uma localização bastante importante nas próximas aulas. E a terceira seta, de cima para baixo, está a Alexandria, que fica no Egito. Então, só para vocês se situarem, né? Aqui, ó, onde vocês estão vendo o mouse mexer, eu acredito, e eu espero que estejam vendo, fica a Judéia, né? Israel, Jerusalém. Aqui Roma, Botinha, e só para vocês se localizarem, né? Então a gente está falando aqui do Oriente, né? Da Ásia Menor. Quem foram os pais capadócios, né? Primeiro de todos, Basílio o Grande. Ele nasceu por volta de 330 numa rica família cristã da Capadócia. Influenciado por sua irmã Mácrina, tomou votos monásticos, vivendo uma vida monástica e de ascetismo. Basílio frequentou a melhor escola de cultura e filosofia grega que existia na época, em Atenas, ali conhecendo o seu melhor amigo, Gregório Nazianzeno. Basílio foi batizado e ordenado ao sacerdócio em 357. Em 370, quando o bispo Eusébio de Cesareia, que foi o escriba do imperador Constantino, ele morreu. Quando Eusébio de Cesareia morreu, Basílio foi nomeado seu sucessor, tornando-se bispo de Cesareia e arcebispo de várias sés menores da região. Morreu em 377 ou 379, não vivendo para ver o fruto de seus esforços, estudo e trabalho no grande Concílio de Constantinopla, né, que aconteceu em 381. Basílio, ao longo de sua vida, ele combateu energicamente as heresias do arianismo, do sabelianismo e as subordinacionistas e seus derivados, né, escrevendo numerosas epístolas a bispos, imperadores e presbíteros de igrejas, tentando persuadi-los ou até mesmo coagi-los a rejeitarem estas heresias e a aceitarem a ortodoxia, conforme entendia. Além disso, Basílio foi um dos primeiros, se não o primeiro, a escrever um tratado sobre a terceira pessoa da Trindade, né, o Espírito Santo. Ele fez isso combatendo a heresia subordinacionista do Espírito Santo com relação ao Pai e ao Filho, chamado o pneumatomaquismo, que negava ao Espírito Santo a igualdade com o Pai e com o Filho. A gente vai falar mais dessa heresia
daqui a pouco. Gregório Nazianzeno nasceu em 329 ou 330, tendo a mesma idade de seu melhor amigo, Basílio, o qual conheceu na melhor escola de filosofia do mundo, em Atenas, como a gente já falou, que eles estudaram juntos. Nazianzeno também era de uma família próspera da Capadócia e foi ordenado ao sacerdócio em 364 e vivia uma vida ascética, porém não havia tomado os votos do monasticismo, ao contrário do seu melhor amigo Basílio, que viveu uma vida monástica, né? Depois, Nazianzeno foi levado a contragosto por Basílio a ser bispo na pequena sede Sásima, na Capadócia. Por que a contragosto, né? Gregório não gostava dos trabalhos administrativos exigidos de um bispo. Ele ansiava mais por uma vida singela de sacerdote e de uma paróquia local, porque ele gostava de estudar e escrever, né? Uma vida mais tranquila, né? Então, mesmo assim, não gostando, foi convidado pelo imperador Teodósio a presidir o Concílio de Constantinopla em 381, além de ter sido novamente, a contragosto, nomeado patriarca dessa cidade, né? Uma das mais altas posições de toda a igreja e praticamente igual em honra ao bispo de Roma. Então, ele não queria exercer a função, mas os caras ficaram colocando ele no poder, né? E isso foi ruim para ele, né? Como ele era, a história diz, a tradição diz, né? Como ele era relativamente acanhado e humilde, né? Ele não soube lidar com essas posições de destaque as quais não desejava, né? Então ele encolheu-se sob as críticas, provavelmente de pessoas contrárias à sua teologia e doutrina, como os arianos e os sabelianos, né? Então, Nazianzeno encolheu-se sob as críticas até desvanecer, pedindo demissão de seus 2 cargos e retirando-se para a sua cidade natal, Nazianzo, onde lá permaneceu na obscuridade até a morte, né? Então ele era discreto, né? Mas apesar de tudo isso, tinha uma reputação de grande defensor e explanador da ortodoxia trinitária contra todos os tipos de heresias. Terceiro, Gregório de Nissa, né? Talvez o mais brilhante dos 3 pais capadócios. Ele nasceu em 340 e morreu em 393. E ele era o irmão mais novo de Basílio, né? Porém, não recebeu os benefícios de uma educação grandiosa, sendo ensinado por seus irmãos Basílio e Macrina, de modo que ele conseguiu acumular conhecimentos e entendimentos astronômicos da filosofia grega, tornando-se extremamente articulado e agudo nas habilidades de raciocinar e se comunicar. Então ele tinha uma boa didática, né? E uma boa eloquência também. Articulava bem os argumentos. Nissa também tomou os votos monásticos e viveu uma vida de ascetismo, dedicando a vida à leitura das escrituras e dos escritos platonistas e neoplatonistas. Em 372, ele tornou-se bispo da problemática sede Nissa, na Capadócia. E também participou do Concílio de Constantinopla em 381 e foi fundamental para a vitória em favor da ortodoxia trinitária. Na verdade, ele foi considerado o líder vivo da causa anti-ariana, envolvendo-se em conflitos e controvérsias, e por isso sofreu também perseguições por sua perseverança ao defender a ortodoxia trinitária. Além disso, ele tinha uma forte inclinação mística e sonhos.
ele era adepto das visões e experiências espirituais que transcendiam a explicação intelectual, né? Então ele era misterioso. Fazia também muito uso da filosofia grega, absorvendo a mensagem deles a respeito da unidade, espiritualidade e transcendência absoluta do Um, e procurou combinar o melhor dela, né, da filosofia grega, com reflexões cristãs sobre a Trindade e os atributos de Deus. E nisso também usava-se do espírito especulativo de Orígenes, né? Porém, sem ir tão longe como Orígenes foi, nos devaneios finais em assuntos digressivos, né? O que era problemático para Orígenes, né? Como assim, né? A ideia, por exemplo, a ideia da existência das almas, da pré-existência das almas e também da reconciliação universal, né? Tudo isso foi bastante problemático para Orígenes, apesar de todo o seu brilhantismo e da sua genialidade. Então, agora a gente vai, dito tudo isso, conhecendo quem são os três pais capadócios e os principais pontos de suas vidas, a gente vai agora estudar a teologia dos pais capadócios, né? Eu fiz um grande esforço para tentar deixar o mais organizado e inteligível possível. Peço paciência se não ficar. Então, eu separei em teologia comum dos pais capadócios, em que eles se conversavam bastante e portanto, eles tinham várias ideias bastante parecidas, semelhantes, repetidas. E separei em teologias particulares de cada um, de Basílio, de Nazianzeno e de Nissa. O que eles têm de comum, né? Lembrando sempre que essas três palavrinhas, homousios, consubstanciais, ousia, essência, e hipóstases, significando pessoas, né? Então a teologia comum dos pais capadócios, que a gente vai ver agora, é que todos buscavam fornecer uma base sólida e uma explicação inteligível para o mistério da Trindade, que acabasse totalmente com as objeções de seus inimigos hereges e mantivesse o mistério de sua essência, né? Então eles tinham como fonte de inspiração as Escrituras, Platão, Orígenes e Atanásio. Eles buscavam estabelecer definitivamente o grande mistério da Trindade e da unidade de Deus na ortodoxia cristã. E, além disso, eles combatiam as heresias do arianismo, do sabelianismo e do subordinacionismo e seus derivados, sejam extremistas ou não. Então, eles tentaram estabelecer a fé ortodoxa de que Deus é uma essência, uma ousia, única e infinita, e incompreensível. Deus é uma essência única, infinita e incompreensível, compartilhada igualmente por três identidades ou pessoas, né? Hipóstases. Três identidades distintas e inseparáveis, porém inseparáveis. Então, eles distinguiam ousia e hipóstases, e isso eu vou explicar na conclusão, porque eles faziam essa distinção, com três exemplos, né? Primeiro, o exemplo de três pessoas diferentes. Como assim, né? Então, imagine três seres humanos que compartilham da mesma natureza universal, ou essência da humanidade, né? Então, três pessoas são humanas. Elas têm a mesma essência humana, assim por dizer.
Porém, ao mesmo tempo, cada um apresenta características peculiares, né? Peso, altura, cabelo, cor do olho, e várias outras características peculiares que distinguem cada um deles. Porém, nada tem a ver com desigualdades essenciais da qualidade humana deles, né? E então eles diziam que o mesmo acontece com as hipóstases do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Eles diziam que o Pai não é gerado enquanto o Filho é gerado e o Espírito é procedente do Pai, sendo que essas diferenças e também características não depreciam de forma alguma as suas participações igualitárias na substância divina. Então, desse modo, com esse exemplo das 3 pessoas diferentes, Deus é uma só essência e 3 pessoas. Outro exemplo é o do arco-íris, que assim como as cores vistas no arco-íris, elas refletem o seu brilho em cada uma das pessoas que existem na Trindade. Quanto à própria natureza, do arco-íris não se pode conceber nenhuma diferença entre uma ou outra cor, sendo que as características peculiares brilham na comunidade da essência em cada uma delas. Assim como o arco-íris, então, é feito de uma só substância e há distinções entre suas cores, e não só isso, mas as cores também não são partes iguais que podem ser tiradas separadamente do arco-íris, deixando ele intacto, né? Você não pode remover uma cor do arco-íris sem que o arco-íris deixe de ser o arco-íris. Da mesma forma, Deus é um único ser ou substância divina, formado de 3 substâncias distintas, porém inseparáveis. E o terceiro exemplo é o exemplo da família, né? A analogia social da família. Assim como Adão, Eva e Sete eram uma só família humana que compartilhava da mesma natureza, sem deixar de ser 3 identidades distintas, também o Pai, o Filho e o Espírito Santo constituem uma só família divina, que compartilham da mesma glória e essência, mas não pessoas distintas entre si. Além disso, na teologia, os 3 pais capadócios diziam que a própria salvação depende de haver uma só essência ou substância, né, ousia, divina, e 3 participantes dela, distintos, mas iguais entre si, né, 3 hipóstases. Muito bem, essa é a teologia comum dos pais capadócios. E agora a gente vai partir para a teologia particular de Basílio o Grande. Então, Basílio combateu principalmente, ao longo de sua vida, os eunomianos e os pneumatômacos. Esses 2 palavrões, né? Pneumatômacos. 2 grupos subordinacionistas radicais, né? Que atribuíam inferioridade do Filho e do Espírito Santo em relação ao Pai, né? Esse é a heresia subordinacionista. Aí o nome dessas heresias são os eunomianos, que subordinavam o Filho de Deus ao Pai e argumentavam que a própria essência do Pai é a condição de não gerado e, portanto, por ser gerado, o Filho, eles diziam, o Filho não poderia ser equiparado ao Pai e nem considerado Deus. Os pneumatômacos subordinavam o Espírito Santo ao Pai e ao Filho e argumentavam que o Espírito é um ser criado, uma força de Deus enviada pelo Pai por meio de do Filho, Jesus Cristo.
Em suma, os argumentos de Basílio diziam que Deus pode ser, e de fato é, um único ser uno, não três deuses, eternamente ligado a três pessoas distintas. Então, quanto aos eunomianos, eles diziam que a essência de Deus é não gerada e por isso o Filho não poderia ser homousios, consubstancial, da mesma substância com o Pai, porque ele era gerado. E Basílio respondeu a eles em contra-eunômio, que era um mestre cristão, com 3 argumentos. Primeiro, ele dizia que é desprezível qualquer alegação no sentido de se ter captado a própria essência de Deus, pois ela é incompreensível, uma vez que Deus é santo e seus caminhos não são os nossos caminhos, e os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Basílio usava também da declaração da filosofia grega, de que a mente humana é incapaz de conhecer a divindade como ela conhece a si mesma. Ou seja, afirmar isto, que conhece a divindade como conhece a si mesmo, é soberba pecaminosa. E de fato, podemos conhecer o ser de Deus e suas propriedades, segundo a revelação que ele fez. Mas a sua essência infinita e eterna está definitivamente além de nossa compreensão finita. Segundo ponto de como Basílio combateu os eunomianos é que ele dizia que o gerar divino é diferente do gerar humano, em diferentes níveis, sentidos e aspectos. Por um lado, o gerar humano sempre existe no tempo e no espaço e sempre subentende um tipo de inferioridade do gerado diante de quem o gerou. Mas isto não se aplica da mesma forma à geração divina. E isso também não é motivo para concluir que o fato de Deus gerar um filho implica necessariamente inferioridade do filho em relação ao pai. E o terceiro ponto é que os eunomianos diziam que a qualidade, na verdade é uma decorrência do segundo ponto, a qualidade de não gerado sempre acompanha a eternidade, de maneira que ser gerado equivale a ser temporal, não eterno. Basílio, no entanto, combatia isso. Dizia que uma geração pode ser eterna e explicou com a analogia do raio solar. Os raios do Sol são tão antigos quanto o próprio Sol. Nunca houve um tempo em que o Sol tivesse existido sem os seus raios e sua radiância. Sempre o Sol gerou a sua radiância. Assim, da mesma forma, também o Pai gera eternamente o Filho de Deus. E o Filho de Deus é eternamente gerado pelo Pai, em uma unidade em distinção entre o Pai e Filho. Ou seja, se o Filho de Deus é meramente uma criatura, conforme alegável nome, a humanidade continua destituída de uma revelação genuína da divindade, pois somente Deus pode se revelar. Assim, se Jesus Cristo não é Deus, então Deus ainda não se auto-revelou. E se Jesus Cristo é meramente uma criatura, por mais exaltada que seja, a humanidade ainda não presenciou a verdadeira revelação da face de Deus, carecendo, então, ainda de um Salvador e de uma revelação genuína de Deus. Jesus, assim, estaria mais para um profeta do que para o Deus auto-revelado para nós. E isso tinha implicações soteriológicas, em nossa salvação. Se Deus não se revelou, nós não podemos ser salvos. E isso é muito grave. Então, foi nesses pontos que Basílio combateu os eunomianos.
não só os eunomianos, mas também Basílio combateu os pneumatônicos, que é quem negavam a divindade e a personalidade do Espírito Santo, afirmando a inferioridade de sua dignidade. Então, do Espírito Santo, Basílio refuta eles, né? Dizia que o próprio Senhor Jesus ordenou a prática do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como o Espírito está intimamente associado ao Pai e ao Filho, ninguém pode honestamente afirmar o contrário. Além disso, ele argumentava que somente o Espírito Santo conhece as coisas de Deus, segundo Atos 5:9. E, por fim, ele dizia também que, como o Espírito Santo opera a nossa salvação, ele só pode ser Deus e nada menos. E foi desse jeito, com essas explicações e argumentos, que Basílio combateu os eunomianos e os pneumatônicos. Muito bem. Agora vamos para a teologia particular de Gregório Nazianzeno. Nazianzeno combateu também heresias que negavam ou distorciam a unidade essencial, ou trindade pessoal do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Nazianzeno dizia que um ser é sempre Deus ou um ser é uma criatura. Não existe estágios intermediários, já que Deus criou todas as coisas do nada. E decorrente disso, se um ser é eterno, deve ser divino. Se tem um início no tempo, portanto, é uma criatura. E ele fazia a distinção entre ousia e hipóstasis, entendendo esta última, né, hipóstasis, que é usualmente traduzida por pessoas, identidades. Nazianzeno dava um significado especial, né, como relacionamentos, né. Ele combateu os eunomianos, que a gente já viu, os quais diziam que a realidade é uma substância, um ser, ou uma ação, um evento, um modo de atividade, né? A realidade ou é uma substância ou uma ação. E isto implicaria que se os três em Deus são substâncias, o triteísmo está certo. Porém, se os três em Deus são ações, o sabelianismo está certo. E tudo isso, essas duas heresias, são heresias. Então, Nazianzeno, no entanto, dizia que dentro da própria Trindade não existem três seres, mas três relacionamentos, né? E os relacionamentos não são nem substâncias, nem meramente ações. Então, relacionamento não é ser, não é meramente ser, nem meramente modos de atividade. O que são três relacionamentos, né? A identidade única do Pai dentro do ser uno divino está na relação de gerador que ele possui com o Filho e na relação de fonte de procedência que ele possui com o Espírito Santo. Em outras palavras, a identidade única do Filho é de quem é eternamente gerado pelo Pai, como sua imagem expressa e seu agente, e a identidade única do Espírito Santo é a de quem procede eternamente do Pai, como sua sabedoria e poder. E é claro, Nazianzeno dizia que tudo isso é um mistério e, portanto, não poderia ser explicado de maneira exata os relacionamentos existentes na Trindade. E Nazianzeno também trouxe à tona a questão da natureza de Jesus Cristo e a salvação, né? Que vai ser
mais debatida ainda nas próximas... depois, né, que a gente vai ver nas próximas aulas, né, essa questão da natureza de Jesus Cristo. Então, Apolinário, bispo de Laodiceia, era um bispo trinitário, ele acreditava na Trindade e dizia que Jesus Cristo poderia ser, ao mesmo tempo, verdadeiramente humano e verdadeiramente divino, consubstancial, homousios, né? Tanto com Deus como os seres humanos. Aí a gente se pergunta, o que isso tem de errado, né? De fato, até aqui não se teve muitos problemas. Mas quando ele disse o que foi chamado de apolinarismo, que é uma heresia influenciada pelos ensinos de Atanásio e de Orígenes, quando Apolinário ensinou o chamado apolinarismo, Nazianzeno se opôs. A ideia básica é que os seres humanos são compostos de 3 aspectos distintos e separáveis, né? Corpo, alma e espírito. Essa é uma ideia emprestada da filosofia platônica e não das escrituras. E é justo, né, que o Novo Testamento a gente vê passagens em que realmente faz referência a esses 3 aspectos, mas são mais provenientes da filosofia platônica do que propriamente das escrituras. Então, Apolinário identificava o corpo e a alma como inferiores e o espírito como superior, sendo o corpo a matéria, a alma era a força vital animadora existente nas criaturas e o espírito seria a mente, a consciência ou a racionalidade. Então essa era a subdivisão que Apolinário entendia, corpo, alma e espírito. Apolinário dizia que Jesus Cristo era divino nesse sentido. O Logos eterno assumiu o lugar do Espírito de Jesus. Seu corpo e sua alma animadora eram humanos, mas o seu espírito não era. Isto implicava que Cristo era como que Deus em um corpo. O Logos no corpo do homem Jesus, um ser onisciente que habita um corpo de criatura, usando-o como um veículo, sem realmente se tornar humano e nem experimentar limitações e sofrimentos humanos. E tudo isso é muito problemático. E a isso Nazianzeno se opôs, né? Por quê? Porque isso subvertia a salvação. Ele entendia a salvação como teoses, né? Divinização ou deificação. O caminho da graça que transformava os seres humanos em participantes parciais da natureza divina através da troca maravilhosa da encarnação, ou seja, Nazianzeno entendia que o Filho de Deus veio para que eu também fosse feito Deus, da mesma forma que ele foi feito homem. Pois o grande objetivo, dizia ele, da nossa salvação e a razão da encarnação é trazer os seres humanos à mesma condição de humanidade de Jesus Cristo. E se a humanidade de Jesus não tivesse uma natureza humana completa, né, um corpo, alma e espírito humanos, se a humanidade de Jesus não tivesse uma natureza humana completa, a tal troca maravilhosa não funcionaria. Ou seja, a fim de salvar a humanidade, portanto, Jesus Cristo tinha de ser verdadeiramente humano e possuir todos os aspectos essenciais de um ser humano, inclusive uma mente humana e uma alma humana. Não só isso, Jesus Cristo também deveria ser verdadeiramente divino e possuir uma natureza divina,
semelhante à própria existência do Deus Pai. E essa era como Nazian Zeno entendia a salvação, e também como o grande Irineu, que a gente viu em várias aulas atrás, séculos antes. A teologia, essa era a teologia de Nazian Zeno. Então agora, finalmente, partindo para o terceiro, teologia particular de Gregório de Nissa. Ela é permeada por uma noção mística da total incompreensibilidade de Deus e cativada pela majestade e pela qualidade sobrenatural da essência divina. Ele era fortemente influenciado pelo neoplatonismo, a qual ressaltava a unicidade absoluta e insondabilidade infinita da fonte e origem divina e eterna de todas as coisas, né? A gente sabe, né, que o platonismo, o neoplatonismo eram filosofias monoteístas, né? Eles também acreditavam em um único criador, um único ser superior acima de tudo e de todos, né? Então, sobre a descrição da essência de Deus, Nissa entendia que ela era tão transcendente e incompreensível que a única maneira de os seres humanos tentarem descrevê-la é de forma negativa, declarando o que ela não é, pois a natureza ou essência de Deus é totalmente misteriosa, né? E o que dá para nós é pelo menos descrevê-la, eliminando todas as características impróprias pertencentes a criaturas. Era desse modo que Nissa entendia a transcendência de Deus e como a gente poderia descrever a Deus, né? Não pelo que ele é, mas sim pelo que ele não é. E nisso eles retiravam todas as características impróprias à divindade, às quais pertenciam somente as criaturas, né? Então, desse modo, a essência de Deus, ele dizia que ela é infinita e ilimitada, impassível, imune ao sofrimento e incompreensível, né? Sendo impossível de ser definida. Essa chamada teologia negativa, no entanto, também tem seus problemas, né? Pois parece insinuar um Deus distante, com quem seria difícil ter um bom relacionamento. Porém, também, Nissa não rejeitava o argumento racional a respeito de Deus, fundamentado na revelação, contanto que ele não acabasse com o mistério, né? Então ele era, como se diz, um extremista equilibrado, né? Esse paradoxo. Não só isso, mas Nissa também explicava o mal como a privação do bem, né? Ele dizia que o mal é a ausência ou a falta de bondade. A gente já viu isso com Einstein, né? A luz é a escuridão é a ausência de luz, né? Nissa dizia que o mal é a ausência ou falta de bondade, sendo esta um aspecto da própria existência. Deus é a plenitude da existência e, por isso, perfeitamente bom. Deus é perfeitamente bom e, portanto, Deus é a plenitude da existência, né? Então ele associava a bondade com a plenitude da existência. Então, Nissa também fazia a distinção entre ousia e hipóstasis, entendendo como a unidade das ações. Ele refutava em não três deuses para Ablábio as acusações de que a trindade seria, na verdade, um triteísmo, né? Então ele combateu o triteísmo, dizendo que não somente a existência é boa e a bondade é a existência, como também a existência é a unicidade de operação e atividade. Como assim? A bondade... Como assim é? A existência é boa, a bondade é a existência,
E a existência é a unicidade de operação e atividade, né? Então ele dizia que assim, se Deus é uma só existência, uma só substância, e não três deuses, como os triteístas falavam, as três pessoas, né, ou as três hipóstases, devem sempre agir juntas em todas as coisas. Com isso, ele deu o exemplo das três pessoas diferentes sob a ótica da unicidade das ações. Então, como três humanos compartilham, né, da mesma natureza ou essência, mas ao mesmo tempo são geralmente considerados três seres distintos por causa de suas operações ou ações separadas, agindo cada um de modo distinto e independente, de forma contrária, porém, em Deus toda a atividade é uma só. Toda a operação é comum às três pessoas da Trindade. Logo, toda atividade ou operação de Deus é comum a todas as três pessoas, embora os modos exatos de operação possam diferir, né? Uma diferença sutil. E nisso, por exemplo, somente o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, verdadeiramente assumiu corpo e natureza humanas na encarnação. Mas nessa operação não era, de modo algum, independente ou separado do Pai e do Espírito Santo. Os três sempre agem juntos e nunca de modo independente. E é assim que Nissa entendia a Trindade, né, como uma unicidade das ações. Muito bem, concluindo, chegando ao final, finalmente, os pais capadócios realmente foram de grande importância na causa da Trindade, contribuindo para que a doutrina fosse considerada ortodoxa. Tudo isso aconteceu, culminou, teve um fim, né? Mas não, a gente vai ver nas próximas aulas. Somente abriu portas para novas discussões. Tudo isso teve um fim, a questão trinitária, pelo menos, teve um fim no Concílio de Constantinopla em 381, em que a doutrina da Trindade foi considerada ortodoxa. Além disso, uma outra conquista foi a igualdade na honra e dignidade que definitivamente importa na igualdade de natureza. Desse modo, nenhum membro da Trindade pode ser ontologicamente subordinado aos outros, sem esse fato infringir a honra, dignidade e glória de todas as pessoas da Trindade. Ou seja, tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo têm entre eles igual honra, dignidade e importância dentro da Trindade. Nenhum é mais importante ou menos importante que os outros. Porém, tal distinção, como a gente viu vários exemplos, né, entre ousia, essência e hipóstases, pessoas, né, no entanto, não era tão clara assim para o uso do Ocidente, né, de fala latina. Lá onde se falava o latim, as duas palavras eram traduzidas basicamente por substância, né, a mesma palavra, parecendo assim uma contradição quando os teólogos e bispos orientais afirmavam uma só ousia, essência, e três hipóstases, pessoas, né? Então, para os ocidentais, isso aí era meio doido, né? Não fazia tanto sentido assim, né? Então, tinha certa ambiguidade nessas terminologias, né? Devendo ser, então, cuidadosamente explanadas e definidas a fim de se evitar o triteísmo. Também, a chave que torna, de alguma maneira, inteligível o mistério da Trindade, sem destruí-lo,
é a distinção entre algo e alguém. Como assim, né? 3 alguém podem ser um único algo se forem inseparáveis e agirem juntos, né? Esse pode ser o resumo dos pensamentos trinitarianos dos pais capadócios, né? 3 alguém podem ser um único algo se forem inseparáveis e agirem juntos. E, por fim, também, no Concílio de Constantinopla foi aprimorado o Concílio de Nicéia, né, que é a Declaração Universal de Fé para todos os cristãos. E também novos desafios foram trazidos à tona, né? Não é toda a questão foi resolvida, essa questão da Trindade foi resolvida, sim, mas outras questões, outros desafios decorrentes de toda essa discussão surgiram, foram trazidos à tona. E isso a gente vai ver nas próximas aulas, como a questão cristológica. Então, para terminar, gostaria de ler com vocês o Credo de Nicéia aprimorado. Em itálico tá algumas das palavras que foram adaptadas e também adicionadas em relação ao Credo de Nicéia feito no Concílio de Nicéia, né, em 325. Então, em 381, a gente tem esse novo Credo de Nicéia, renovado, né, como assim podemos dizer, que diz: creio em um só Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, aonde está sentado à direita de Deus Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém e amém. Muito bem, irmãos, que a gente possa crer nessas palavras também e saber, ter muito claro em nossas mentes no que a gente acredita, no que a gente crê. E que isso vem estar, que a palavra de Deus também vem estar gerando frutos em nossas vidas e que vivamos para a glória de Deus Pai. Amém? Muito obrigado pela aula de hoje, pela atenção, desculpe a extensão e só para dar um gostinho das próximas aulas, a gente vai entrar na 4ª parte, que é outra crise abala a igreja. O conflito sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? Então é a questão cristológica trazida à tona. As escolas de Antioquia e de Alexandria divergem sobre Cristo. Até a próxima. Obrigado.